Nessa noite, eu queria falar sobre um assunto. Eu preguei hoje às 8 da manhã. E como era 8 da manhã, eu não lembro bem o que preguei. Estou brincando. Eu quero ministrar a mesma palavra que eu ministrei às 8 horas da manhã. Eu quero trazer um assunto bem pastoral. Posso ouvir um amém? Talvez essa palavra não vai fazer você chorar, mas vai fazer você pensar. Amém? Você não vai sair daqui emocionado, mas vai sair posicionado. Amém? Eu quero mais do que nunca trazer uma palavra de ensino, uma palavra de prática, de vida na prática, de evangelho na prática. Você vai sair daqui, pode colocar em prática ali já fora. Amém? Quero ler com você 2 textos. O primeiro, Deuteronômio. Fica lá nos primeiros 5 livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. É o 5º livro do Pentateuco, né, da Torá judaica. É os 5 primeiros livros. Então, eu quero ler um versículo aqui. Apenas um versículo, 2 versículos. Capítulo 22 de Deuteronômio. Me dá de presente a atenção. Eu creio que eu não vou ser muito longo. A palavra por si só, ela é autoexplicativa. Deuteronômio 22, 10, versículo 10. Diz assim: não submeterás um boi e um jumento na mesma canga, ou no mesmo julgo, né, para arar a terra. Também não usarás roupas com linhos de lã e de linho, de fios de lã e de linho misturados no mesmo tecido. Até aqui. Pastor, tu vai pregar sobre arar a terra hoje? Vamos lá, eu quero ler 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Eu quero ler 2 textos só. Segunda Coríntios capítulo 6, versículo 14. 2 Coríntios, para quem não sabe, fica depois de 1 Coríntios. Não sei se eu ajudei, né? Vamos lá. Não se ponha em julgo desigual com o descrente, ou com os descrentes, ou com o ímpio. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia há entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê pode se ligar a alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Pois somos templo de Deus, do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, abstêm-se, separe-se deles, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, e eu os receberei. Eu serei seu pai, vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Diga amém. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Bom, Paulo está tratando de assuntos corriqueiros da vida diária, da vida cristã. A Bíblia, ela é um manual do proprietário. Quando você compra uma máquina de lavar roupa e você quer saber como está lá e alguns detalhes, você faz o quê? Você vai no manual do proprietário, no manual do fabricante. Então você vai lá e naturalmente você vai ter as dicas para funcionar bem. A Bíblia é o manual do fabricante. Quer funcionar bem? Leia a palavra e obedeça. Posso ouvir um amém? As leis de Deus não são pesadas. As leis de Deus, eu não falo as leis do Antigo Testamento, mas eu falo as leis dos princípios de Deus. Porque tem princípios de Deus que não é lei do Antigo Testamento, é princípios de Deus. E aqui tem um princípio que nós vamos conversar nessa noite. A Bíblia contém leis e também contém o Evangelho. Obedecer às leis sem o Evangelho é prosperar sem salvação. Mas com o Evangelho, sem obedecer às leis, é ser salvo sem ser próspero. Então você é salvo pelo Evangelho, mas os princípios da Bíblia aplicados vão prosperar você. Vou repetir: a Bíblia é um livro com leis que tem o Evangelho. Obedecer às leis sem o Evangelho é prosperar sem salvação. Mas obedecer o Evangelho sem obedecer às leis é ser salvo sem prosperar. Então você pode ser salvo e prosperar. Posso ouvir um amém? E eu, quando falo em prosperar, não é só dinheiro, entenda. Prosperar na Bíblia não tem a ver necessariamente com dinheiro.
tem a ver com uma vida plena. E tem alguém aqui que possa morar numa meia água e ser próspero, amém? Ser feliz, ter uma família. Se você tem uma família abençoada, você já é um homem milionário. Já tem o dinheiro não compra aquilo que realmente tem valor. Posso ouvir um amém? Quanto custa uma amizade? Quanto custa um pai, uma mãe? Quanto custa um relacionamento verdadeiro? Quanto custa um filho? Não tem preço. Essas coisas são bênçãos de Deus. Então, quando eu entendo isso, eu vou olhar para a Bíblia com outros olhos. E eu queria trazer esse assunto que Paulo discorre nesse texto, que eu creio que é edificante para mim e para você. Vai fazer eu e você crescer de forma saudável. Paulo está exortando a igreja a ser diferente, certo? Para fazer a diferença, não diferente apenas na aparência. A igreja não tem que ser diferente apenas na aparência. Aí um irmão falou para mim: pastor, um homem de Deus tem que pregar de terno e gravata. Eu falei: por quê? Porque terno e gravata mostra santidade. Então o Planalto seria Nova Jerusalém? Não é o terno e a gravata que me fazem um homem que anda com Deus. É claro, um homem que anda com Deus naturalmente vai se vestir de forma decorosa, de forma correta, amém? De forma decente. Então, mas a transformação que começa por fora, ela não é eficaz. A transformação eficaz começa por dentro. Porque você pode pegar uma pessoa e dizer: bota essa roupa decente por cima, mas o coração não mudar. É igual você vestir uma roupa sem tomar banho depois de uma partida de futebol. Já deu até uma coceira. Depois de um treino de academia, você bota uma roupa chique e vai para uma festa, sem tomar banho. Não, Jesus não faz assim. Ele limpa por dentro primeiro. Ele começa a transformar dentro. E aí quando você vai colocar uma roupa para ir para o culto, para ir para a academia, você vai perguntar para o Espírito Santo se ele andaria de mão dada com você daquele jeito. Se você glorifica a Deus, ou você talvez está sendo pedra de tropeço para alguém. Estava esperando um amém. Demorou, hein? Demorou, amém, demorou para mim. Quem está entendendo? E dentro desse contexto, é importante deixar claro que Jesus não está exortando aqui nessa noite. Claro, nós somos a comunidade chamada Abba Pai, né? Church. Mas a igreja de Jesus não é uma estrutura, amém? Quando a gente sair daqui, isso aqui é só um pavilhão. Antigamente isso aqui era uma casa de festas, e bandas como Roupa Nova e Ivete Sangalo cantaram aqui. Isso aqui não quer dizer muita coisa, é um pavilhão. Isso aqui só é igreja porque nós estamos aqui. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali o Senhor está. Quem está entendendo? Então esse lugar é santo porque nós estamos aqui, senão isso aqui não é santo. Ele fala: eu habitarei no meio deles. Ele é um povo meu, é um templo. Olha o que ele fala: somos templos do Deus vivo. Ele próprio disse: habitarei, andarei no meio deles, serei o seu povo, eles serão o seu Deus, eles serão o meu povo. Então você é povo de Deus, nós somos povo de Deus. Mas os irmãos de outra igreja que são agora reunidos também são povo de Deus, amém? Não é uma denominação. Eu quero te dar uma boa notícia. Para você que não sabia, é uma novidade. Lá no céu não vai ter o condomínio da Papai. Chegar no céu, onde é que é o condomínio da igreja Papai? Onde é que é o prédio que a gente vai morar tudo junto? Irmão, vou dizer, diante de Deus, tem uns irmãos que eu não queria ver lá. Eu queria... Se eu chegar lá e alguns aqui for meu vizinho, eu vou dizer: Jesus, a luta não era para acabar na terra? Por que a luta continuou, que esse irmão está do meu lado? Glória a Deus, seremos um corpo glorificado. Não vai ter mais essa loucurada nossa. Mas no céu não vai ter condomínio fechado, no céu nós vamos estar todos juntos. Então a igreja é uma só. Posso ouvir um amém até aqui? Então tá, deixando isso bem claro, dentro desses conselhos de encorajamento de Paulo, ele faz um sobre relacionamentos. Ele fala sobre jugo desigual, ok? Ele dá um conselho sobre relacionamentos pessoais, nossos acordos, nossas sociedades assinadas, nossas mesas que validamos e entramos em comunhão. É disso que ele está falando. Então Paulo agora eu quero tratar desse assunto. É o que Paulo está falando com mais precisão agora aqui, tá bom? Ele fala assim, como pode a justiça
ter parceria com a maldade. Ele está falando de parceria, de nós estamos juntos. Como pode a luz conviver com as trevas? Conviver, não é luz, porque onde a luz chega, a treva sai. Nós somos luz do mundo, mas é conviver. Como que a luz fala assim, não, fica um pouquinho de treva comigo, pega um pouquinho de luz para ti, e a gente vai indo. É disso que ele está falando. Que harmonia tem entre Cristo e o diabo? Como que Cristo e o diabo vão estar assim de mão dada? Como alguém que crê pode se ligar, se unir, casar, fazer uma sociedade íntima com alguém que não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Então, para tipificar, para trazer compreensão e clareza, Paulo usa uma analogia. Ele usa o termo jugo com os descrentes. Essa é a palavra que ele usa para trazer essa ideia. Como que você pode ter um jugo igual, entrar num jugo com um descrente? Isso é um jugo desigual. E a palavra jugo, você sabe, eu li em Deuteronômio, não pode botar um cavalo com um jumento. Tem coisa que eu só posso pensar. Nem tudo tem que sair, gente. O cavalo é mais alto, o cavalo é mais forte, o cavalo é mais objetivo. O jumento é mais baixo, é mais teimoso, são características diferentes. Aí você bota a canga, o jugo é uma canga. Quem já viu uma junta de bois? Lá no Morro Estevão tem muito, no interior, né? Junta de boi, é 2 boi andando com uma canga, 2 fueiros que prendem o boi e eles andam juntos, né? Lá, por exemplo, lá no Morro Estevão não tem placa de pare, lá tem oa, né? E aí aquela junta de bois, eles estão andando juntos. E como que faz? Coloca um boi na mesma altura, porque se colocar um boi com uma altura diferente, a canga vai ficar desequilibrada. O que está aqui embaixo está sendo puxado, e o que está aqui em cima está puxando. Os dois sofrem. Então, o jugo que Paulo está usando aqui é isso, essa canga, né, que está sobre os lombos dos bois. Ele usa aqui 2 exemplos: o boi, né, o cavalo, perdão, o boi, não o cavalo, né, o boi e o jumento. Ele usa o boi e o jumento como exemplo, e usa roupa de linho e roupa de lã. Ele está dizendo, quando for fazer uma roupa, não bota lã e linho junto, porque na hora de lavar, um estica mais, vai estragar a roupa. Não combina 2 tecidos na mesma peça de roupa. Ele está dizendo, vai dar ruim aqui. Isso aqui Deus falando lá no Antigo Testamento. E aqui no Novo Testamento Paulo está falando sobre jugo, sobre parceria, sobre harmonia, sobre ligação íntima, união. E eu queria deixar como pastor aqui um conselho para essa igreja: não se ponham em jugo desigual com os descrentes. Importante, deixa eu descrever descrentes primeiro. Descrentes aqui não é necessariamente alguém de outra religião, de outra denominação. Vou repetir: descrente aqui não é necessariamente. Por que não é necessariamente? Porque eu posso ter alguém que é de outra religião, mas tem o mesmo princípio, o mesmo valor, o mesmo Jesus, caminha para o mesmo lugar, mesmo sendo uma religião diferente da minha. Amém? Eu tenho os mesmos propósitos, eu acredito na verdade, na honra, Jesus é o Salvador, eu tenho valores dentro de mim que são os mesmos daquela pessoa, mesmo ela não sendo da minha religião. Porque pode ser que alguém congregue aqui na Abapai e você pense, aqui não é jugo desigual. Eu encontrei um jovem aqui, pastor, teve uma pessoa que me procurei a Vivi, uma moça, eu encontrei um jovem na igreja, que bênção, ele é da nossa igreja, então não tem jugo desigual. Daí eu fui descobrir quem era, é jugo desigual. Porque o cara é um curva de rio, o cara é picareta, o cara trai as namoradas, o cara não é crente, mas está aqui no nosso meio. Depois eu boto a foto dele aqui para todo mundo saber quem. Não, estou brincando, calma, estou brincando.
Aí se o cara está aqui, ele já morre, né? Se alguém levantar agora, é o cara, quer ver? Ninguém levanta agora, que é você. E aí eu falei, não é um jugo desigual, mas congrega com a gente, mas não tem os mesmos valores, não tem os mesmos princípios, não vai para a mesma direção. Então cuidado com isso. Aí você pensa, mas é um católico, então não é de Deus. Espera aí, tem católico que é mais crente que crente, que ama mais Jesus que os crentes, que não adora ídolos, que tem uma fé em Cristo Jesus. Amém? Então cuidado com esse julgamento pela religião, não é disso. Então aqui, pastor, então quem é o descrente? Está escrito, descrente, tem sinônimos ali, ó. Maldade. Descrente é aquele que tem maldade. Quem é que tem maldade? Aquele que deseja que o outro morra. Por exemplo, eu já falei aqui, teve um pastor da região aqui que fez campanha de oração para mim morrer. Eu sei porque um membro dele, o ex-membro, veio congregar aqui. Pastor, eu participei da reunião. E você orou para mim morrer, seu picareta? Não, pastor, eu até achei estranho, né? Mas ele fez uma campanha de 7 semanas, porque essa Bapai, essa igreja do fundo preto é do Satanás. E esse pastor, eu até entendo que talvez é pela religiosidade. Mas vê só, como que alguém que se diz cristão ora para outro morrer? Então descrente aqui é alguém que tem maldade. Posso ouvir um amém? Houve um silêncio por um instante. Descrente aqui é quem anda em trevas. Quem é que anda em trevas? Pessoas que você anda perto, mas você nunca sabe quem é de verdade. Pessoas que não se mostram, tem sempre coisa oculta. Você não sabe se ela está falando a verdade. E de vez em quando descobre coisa dela que ela não te conta. Você descobriu pessoas obscuras que andam nas trevas, que não são de verdade, que não olham nos olhos, que não admitem erros, pessoas que se escondem. Jugo desigual. Pessoas que não andam na luz. Não estou falando de gente perfeita, irmão. Não existe gente perfeita, mas gente que anda na luz. Nas trevas é descrente. Então, partindo desse princípio, né, que eu queria que você prestasse atenção. Às vezes você já percebeu que em algumas pessoas você começou a andar com algumas pessoas e depois que começou a andar com elas ficou desconfortável, ficou desestabilizado, sua casa começou a ter problema, começou a ter confusão, impediu você de crescer. Você agora, parece que quando você conta um segredo ou um projeto, aquelas coisas não dão certo. Você começou a andar com alguém e você sentiu, é um jugo desigual, presta atenção. Pode ser que essa pessoa não tem que estar na sua casa. Cuidado com quem você bota na sua casa. Ezequias cometeu esse erro. Levou pessoas para ver os seus tesouros, foi saqueado. Cuidado, não precisa assistir novela. Aqui ninguém assiste. Ué? Nenhum amém? Qual a novela que está agora das 8 mesmo? Qual é? Quem lembra do Que Rei Sou Eu? Rei do Gado. É só os dinossauros aqui. Só os dinossauros levantaram a mão. Um cristão maduro não vê novela. Posso ouvir um amém? Amém. Mas quantos testemunhos você já viu aquela amiga que você botou dentro de casa e essa amiga se tornou amante do seu marido? Quantos testemunhos você ouviu falar disso? Não precisa escrever nem levantar a mão, não. Estou mentindo? Cuidado com quem você bota dentro de casa. Cuidado com quem anda com seus filhos. Cuidado com o jugo desigual com seus filhos. Seus filhos não são missionários, são seus filhos. Amém? Eles podem fazer missão, eles vão ser luz e sal da terra. É outra mensagem. Eu estou para pregar essa mensagem sobre sal e luz a qualquer momento, mas não é disso que eu estou falando aqui hoje. Eu estou falando que você não pode ter comunhão com quem não tem os mesmos valores que você. Cuidado. Preste bastante atenção, fique atento. Então, eu também não estou falando, é importante aqui abrir um parênteses. Eu não estou falando de colegas de trabalho. Então, pastor, a partir de amanhã eu vou entrar no mosteiro, eu e Deus, e vou orar e viver da relva.
E a natureza, não, em nome de Jesus, você vai viver a vida. Jesus disse, eu não oro para que os tire do mundo. Então Jesus não vai tirar a gente do mundo, a gente vai conviver, a gente vai pegar, vai ter amigos, vai andar de Uber, de táxi, a gente está aqui falar de táxi, não pode só de Uber, né? A gente vai ter vida, a gente tem colega de trabalho amanhã de manhã, mesmo que não seja gente legal, mas você tem vida. Você não vai, não é disso que eu estou falando, pastor. O pastor disse para não ter mais contato com ninguém. Lá na empresa é o seguinte, agora eu vou almoçar separado porque eu sou santo e vocês são descrentes. Vocês vão para o inferno, meu pastor disse, e eu vou para o céu. Não é disso que eu estou falando. Estou falando que você não deve ter comunhão, sociedade. Estamos juntos aqui ou não? Esse jugo desigual, esse desequilíbrio causa pelo menos 4 problemas e eu quero listá-lo. Qual é o primeiro problema do jugo desigual? Ele vai causar cansaço. Porque o boi faz muita força, o jumento faz menos força. Cansa. Por isso que tem pessoas aqui que entraram no jugo desigual quando casaram, estão cansados de carregar essa coisa. Aleluia. O problema é teu que casou com o jumento. Não, casou com... Bota aqui. Fala para mim, cansa ou não cansa? Cansa ou não cansa andar com alguém que de 1º de janeiro até o carnaval vive a vida doidado, na loucura? Passou o carnaval, ai, me discipula, cuida de mim. Cansa ou não cansa? Alguém que você fala 10 vezes a mesma coisa, nunca te ouve, e quando fica ruim procura você. Cansa ou não cansa? Irmãos, eu vou dizer, eu sou pastor, mas no segundo conselho, se a pessoa que eu dei conselho não obedeceu o primeiro, não tem o terceiro. Amém ou não? Ai, pastor, eu estou... Então tá, toma 3 vezes por dia esse remédio aqui, ó. Tá, oração, jejum, vai amar ela, deu a flor para ela, fechou? Fechou. Daí daqui um mês, pastor, vamos tomar um café? Vamos. E aí, os 3 remédios, a flor, eu esqueci. Então não tem mais conversa, vamos embora. Repete a mesma receita. Você vai no médico 10 vezes, pedir a mesma receita, joga fora a receita e depois sai dali. Então cuidado para você não entrar no discipulado com bode. Bode não se discipula, discipula ovelha. Ovelha é jugo igual, bode é jugo desigual. Você está tentando discipular um bode, não adianta. Ele nasceu bode, é bode. E pode ser que ele se converta, mas não é o seu trabalho converter ninguém. O seu trabalho é ser luz e sal. Quem converte é o Espírito Santo. Tira esse peso da sua alma de tentar, não, Deus me colocou essa pessoa para converter ela. Tem gente que fala assim, ai pastor, eu vou casar com ele, ele não é crente, mas assim, Deus falou que eu sou uma bênção na vida dele. Você é uma bênção na vida dele, e ele é uma desgraça na sua. E aí você diz, ai, o diabo. Não foi o diabo, você foi no altar sozinha. O diabo não estava atrás com as aspas assim, vai, não. Está rindo de nervoso? Não levanta a mão. Não vou fazer essa pergunta. Não vou. Essa pergunta eu não posso fazer, porque eu quero causar bênçãos entre os meus irmãos. Um faz mais força que o outro, fica desproporcional. Isso dói. Peso e desequilíbrio cansam. Ajudar outros a carregar os fardos não é carregar o fardo dos outros. Vou repetir. Ajudar os outros a carregar os fardos, que está na Bíblia, não é carregar o fardo dos outros. Então você não foi chamado para carregar o fardo do outro, você foi chamado a ajudá-lo a carregar o fardo. Inclusive ajudá-lo é sair de perto de vez em quando e deixar crescer. Por isso que o teu filho não cresce, continua um menino com 45 anos. Porque você se mete e não deixa ele crescer. Meu menino. Meu menino. Eu vi uma mulher falando do meu menino um dia, e pedindo conselho, o casal, meu menino, o nosso menino está precisando de ajuda, nosso menino. Eu falei, meu Deus, tadinho dessa criança. E eu fiquei pensando, meu menino. Eu falei, o menino está lá no Kids? Não, ele está ali atrás, posso chamar ele? Chama. Veio um cara com 2 metros.
barbado, grandão, saudável, 28, 30 anos. Falei, esse é o menino de vocês? Tadinho dele, ele não consegue trabalhar. Por quê? Não, uma saúde de carregar tora, saúde de botar assim numa lavoura com uma enxada. Nossa, maravilhoso. Eu falei, meu Deus, e qual é o problema dele? Ele não se acha na vida. Eu falei, eu tenho uma cinta, escrito assim, propósito para a vida. Eu falei, o que precisa é vocês botar esse menino para fora de casa. Pai, está amarrado, pastor. Tira do ninho. Quem está entendendo? Cuidado. O Marco e a Vitória, a gente abençoa na medida que a gente pode. Com certeza, se você puder abençoar seus filhos, seja uma bênção na vida deles, amém? Tá tudo bem abençoar os seus filhos, mas tem situações que a gente vai viajar, eles não podem. Sabe o que a gente fala? Não pode. E a Vitória fala assim, tá, mas dava para você pagar pelo menos uma? Se não, vive a estação de vocês. Claro, e tem momentos que a gente vai pagar, mas tem momentos que vive a estação de vocês. Deixa eu dizer uma coisa, não tire. Aí você pensa assim, mas o meu pai, ele me fez crescer, foi muito duro comigo. Cuidado, não precisa ser muito duro, mas não tire dos seus filhos aquilo que te fez crescer. Amém? Porque talvez o que te fez crescer foi isso, foi cortar. Então cuidado, porque cansa. Ficar carregando o que não é para você carregar cansa. É jugo desigual, cuidado com isso. Tem gente aqui me ouvindo que está cansado, não é porque Jesus está colocando o peso, não. Você pegou peso que não era para pegar, pegou pela mão. Você catou peso. Então o que acontece com o jugo desigual, com a canga? Machuca, porque tu pensa, fica relando aquela madeira no lombo. Isso machuca. E quando machuca, o que acontece? A gente dá coice. Vou te dar um conselho, vai um dia no interior, bem no interior, pega lá um boi, vai lá na perna dele, assim, bota a cara bem pertinho e faz assim, espeta. Bota um capacete antes. Você vai tomar um coice, que vai te jogar 5 metros para longe. Por quê, pastor? Porque machuca. Todas as vezes que a gente é machucado, a gente dá coice. E tem gente machucando o marido, machucando a esposa, por causa disso. Você, sem querer, você está tão azeda, tão áspera, que qualquer coisa você ofende ele. Não é que você é mau, você está sendo machucada. Você às vezes está tão áspero, não é que você é mau, você está num jugo desigual e está cansando. Cansa, machuca. É difícil. Às vezes, irmãos, as pessoas até se amam, mas como o jugo está tão desigual, a direção está tão oposta, que entra no terceiro ponto, impede o avanço, impede de ir para frente, porque direções opostas. O jugo desigual coloca em direção oposta. O jugo desigual põe em direção oposta. Eu tenho um alvo, Deus me chamou para isso. Você não vive aquilo, porque tem alguém do seu lado com a canga puxando para cá. E quanta gente que eu conheço, que era para estar vivendo os sonhos de Deus, entrou em jugo que não era para entrar. Entrou em jugo pesado. Aí vai criar os filhos em jugo desigual. Valores diferentes. Sociedades que você não deveria fazer. Posso dar um conselho pastoral? Um conselho pastoral, receba com bastante carinho, de alguém que ama a igreja. Não faça a sociedade. Só se não tem saída. O que é não ter saída? É que para você fazer aquilo, você precisa de alguém que é perito em outra coisa. Não tem como, é impossível. Se é impossível, aí pensa bem, mas vai. Mas se você tem uma possibilidade em 1000 de fazer sozinho, faz sozinho. Pastor, eu vou botar uma sorveteria.
Vai botar uma sorveteria, vai botar em sociedade? Não, compra um carrinho de picolé, sozinho, e prospera. E eu vou dizer uma coisa, é verdade que eu vou dizer, tem bênçãos de Deus para ser derramada na sua vida, que não derrama, porque você está numa sociedade desigual. E Deus não vai prosperar o ímpio, Ele quer prosperar você. Quem entende o que eu estou falando? Porque Deus não quer prosperar o ímpio, Ele quer prosperar você. Mas Ele não pode prosperar você, porque você está em aliança com o ímpio. Abraão tinha uma promessa de ir para uma terra prometida, amém? Mas a Bíblia diz que enquanto Ló estava com ele, Deus não mostrou. Por quê? Porque a promessa não era para Ló, era para Abraão. E a Bíblia diz que no dia que Abraão saiu, que a sociedade foi desfeita, Deus falou para Abraão: eu vou te mostrar a terra. Por que não mostrou antes? Porque Abraão não era para ir para o lugar que Ló era para ir. Deus quer levar você para algum lugar, mas Ló precisa sair. Quem é Ló, pastor? Ló é todos os flamenguistas da sua vida. Estou brincando. Ló é todo aquele que Deus já falou que não é para estar mais na sua mesa. Você já entregou a vida para Jesus, você se batizou. Por que você anda naquela mesa, naquela roda, naquele grupo de amigos que não serve mais para você? Você sabe, eles têm amantes. Você sabe que no grupo eles mandam vídeos que não é para você mais assistir. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus agora. E por que você continua no grupo? Para agradar eles? Que comunhão tem as trevas com a luz? Que comunhão tem o diabo e Cristo? Não serve mais para você. Pastor, você está dizendo então que os meus amigos são do demônio? Não disse isso. Eles são alvos da graça de Deus e você deve orar e evangelizá-los. Mas você não precisa ter comunhão para isso. Jesus andou no meio dos pecadores, sim ou não? Mas nunca pecou. Não tinha comunhão. Sociedade. Se você tem uma sociedade desigual, ora a Deus e pede sabedoria. Não sai quebrando sociedade amanhã. Tem gente que vai sair aqui, eu vou chamar o meu sócio, aquele endemoniado, eu vou resolver a manta aqui. Não, pede sabedoria e pede para o Espírito Santo conduzir isso aí, que Deus vai dar graça. Pode ser que amanhã o seu sócio chame e fala: cara, eu estava orando, acho que é melhor a gente desfazer. Resposta de oração. Deus tem prosperidade para derramar sobre você. Quem recebe isso? Deus tem prosperidade para derramar sobre você, mas você tem que encaminhar não em julgo desigual, em julgo igual. Inclusive, sociedades fazem a gente perder amigos, faz a gente perder parentes. Verdade. Não levanta a mão aqui quem já fez sociedade com parente e depois deu problema, os parentes não se falam mais. Você fez sociedade com um amigo, deu problema na sociedade e perdeu o amigo. Não levanta a mão, mas eu tenho certeza que 80% aqui tem alguém, conhece alguém ou já viveu isso. Escuta o que eu vou falar. Por que acontece isso? Porque entra em julgo desigual. É perigoso. Julgo desigual é perigoso. E mesmo se for num julgo parecido, julgo igual, a sociedade sempre é perigosa. Sabe por quê? Vamos lá. Os dois homens fizeram sociedade, os dois são casados. Aí, na sociedade, os dois têm que trabalhar igual, 50% de cada. Uma sociedade simples. Só que um ficou doente naquela semana. Então ele produziu só 20%. Esse aqui teve que trabalhar mais para produzir. Ele trabalhou 80%. A esposa desse aqui vai dizer: esse mês não é 50-50, esse mês é 80-20. Aí ele fala: nada a ver, o nosso amigo, ele ficou doente, ele não trabalhou por causa disso. Na outra semana ele fica doente de novo e produz só 20%. Aí ela vai dizer: tá vendo? Vai ficar a vida inteira assim? Ele trabalhando 20% e tu 80%, seu burro. Você é um trouxa mesmo, né? Aí a sabedoria invade e some da casa, a mulher tola, derruba a casa, e aí começa a confusão. Daqui a pouco esses dois que eram amigos de infância começa a acusar: cara, tu tem que trabalhar, mas eu estou doente, tu não está vendo a minha situação? Não estou vendo nada, tem que trabalhar, cara, dá o teu jeito, dá os teus pulos, porque a minha esposa lá não aguenta mais lá em casa. Aí começa um negócio, daqui a pouco os dois amigos não são mais amigos. Vale a pena perder uma amizade? Vale a pena? São anos para construir uma amizade, e a gente pode perder em uma frase: você não é competente. Como assim?
causa cansaço, impede o avanço, machuca, naturalmente ficamos agressivos. Como andarão dois juntos se não concordarem? A Bíblia diz, não é andar juntos no sentido de, porque nem sempre no casamento a gente concorda com tudo, por exemplo. E como que um casal anda junto? Não tem uma concordância perfeita, não existe concordância perfeita. Lá em casa, por exemplo, tudo que eu falo a Vivi concorda. Sim, amor, claro. Eu falo e ela concorda. Claro que não tem acordo perfeito num casamento ou qualquer situação. Não é disso que a Bíblia está falando. Como andarão dois em comunhão profunda, se não tiverem um mínimo de acordo naquilo que é central? Por último, atrapalha a obra de Deus. Esses embaraços, esses embates, pesos, cansaços, coices, fazem com que a gente impede de arar a terra, né? E a gente está ali, e aí, vamos arar ou não vamos? Tem coisa para fazer, mas aí eu quero ganhar dinheiro, eu quero ficar rico, eu quero ser missionário, e aí começa uma crise entre os dois, e aí a terra está ali para ser arada, e aí o boi e o jumento estão juntos e não ara. Impede a obra de Deus. Então, eu queria te abençoar nessa noite com essa palavra. Quem recebe essa palavra? É uma palavra de instrução. Pastor, e agora? Que eu estou num jugo desigual. Eu casei num jugo desigual, pastor, eu me converti. Aí é diferente, você se converteu no caminho. Agora você está num jugo porque você se converteu. Aí Deus vai te dar a graça necessária. E a Bíblia diz que você sozinho santifica a sua casa. Tem uma bênção aqui que é Deus que dá. Mas se você pode evitar algumas pessoas na sua casa, se você pode desfazer algumas sociedades sem causar dano, faça. E cuide para cada passo que você vai dar. Casamento, solteiros, levanta a mão os solteiros, por favor, levanta a mão. Quem não levantar não vai casar nunca, levanta a mão, estou falando. Levanta, isso, basta. Pode baixar a mão. Levanta a mão que eu vou te abençoar. Você vai encontrar alguém que vai para a mesma direção que você. Vai ser uma bênção para a sua vida. Vai ser uma bênção, os seus filhos serão uma bênção junto com essa pessoa. Eu te abençoo para que você possa ser uma luz como um farol que brilha à noite. O seu casamento vai ser um referencial para outros, amém? Recebe isso. Só guarda o que eu vou dizer agora. A maior escolha depois de aceitar Jesus, a decisão mais séria é casar, que vai envolver toda a sua vida, amém? Amém. Por último eu quero ler, não precisa abrir, você conhece o texto, Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso, eu vos aliviarei. Tomem sobre vós o meu jugo. Opa, meu quê? A minha canga. Jesus está dizendo assim, em vez de ficar de jugo desigual com as pessoas, fica comigo, que eu vou ensinar você a ser manso e humilde de coração. Joga o fardo fora, joga a canga, o peso fora hoje, e recebe no seu coração o fardo de Jesus, amém? Quem precisa descansar? Quem aqui levanta a mão e reconhece que está cansado? Pastor, eu estou cansado. Não é cansado da esposa, do marido, não, disso que eu estou falando. Estou falando, você está cansado, coisas têm cansado, algumas cangas têm pesado. Levanta a mão assim, eu vou fechar os olhos, você não quero nem ver, fica em paz. Eu te abençoo nessa noite, para que esse fardo seja substituído pelo fardo de Jesus, que Ele te dê forças, ombros fortes, para continuar a caminhada, tornozelos firmes, para não desistir, convicção da fé, para não parar. Quando você estiver cansado, não desista, descanse em Cristo Jesus. Eu te abençoo para que você prospere em tudo que Deus tem para você, que os céus se abram sobre você, e que essa semana, eu te abençoo, não estou sendo profeta, não quero ser profético. Essa semana você vai ter uma notícia, coisas que tinha que sair da sua vida vão sair. Não segura o que Deus está tirando. Posso ouvir um amém? Não segura o que Deus está tirando. Fique em paz, amém?
Glória a Deus. Você que é esposa, olha para o jumento, olha para o marido que está, doutor, brincando. Não é não. É uma benção, né? É o coelho. Amém? Fica de pé em nome de Jesus, fica de pé. Dá um abraço aí a uma pessoa que está com jugo igual. Você fala, te amo, estamos juntos. Que bom ter você do meu lado. Você é uma bênção. Vamos caminhar na mesma direção. Fala para ele, fala para ela. Vamos caminhar na mesma direção. Vamos caminhar no mesmo propósito. Vamos ser bênção de Deus nessa geração. Bênção de Deus na mão de alguém. Amém? Vamos orar pela família. Senhor Jesus, eu oro por cada família que representa. Se tem alguém pertinho aí sozinho, olha para o lado, não deixa não. Chama assim, bota a mão no ombro, chama perto, não deixa ninguém sozinho. Ninguém sozinho, abraça quem está perto do seu lado aí. Vamos orar. Senhor, nós abençoamos as famílias aqui representadas. Obrigado. E essa noite, Espírito Santo, obrigado por nos trazer correção e nos trazer direção. Que nós possamos sair daqui convictos de que o teu fardo é leve e o teu jugo é suave. Que a gente possa sair daqui convictos de que o Senhor não errou. E ainda que nós erramos em algum momento nas nossas escolhas, a tua graça e a tua misericórdia pode nos abençoar. Derrama, Senhor, da tua misericórdia sobre algumas pessoas aqui, em nome de Jesus. Ouça o que eu vou dizer. O Espírito Santo falou comigo agora, bem claro. Queria falar para a igreja, presta atenção. Misericórdia é deixar de receber um castigo que merecia. Vou repetir. Misericórdia é deixar de receber um castigo que merecia. Amém? Deus falou, enquanto eu estava orando aqui, Deus falou, tem pessoas que casaram em julgo desigual e você merecia um castigo. Deus está dizendo, a minha misericórdia está vindo sobre a tua casa. Eu vou salvar esse homem, eu vou salvar essa mulher, eu vou trazer a minha misericórdia sobre a casa de vocês. Quem recebe isso? Tem uma graça e uma misericórdia sendo derramada sobre nós. Você que precisa dessa graça, para que esse peso diminua, em nome de Jesus. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, cada casamento, cada filho, em nome de Jesus. Amém?